Olá, boa tarde. A paz nas eleições de 2018. Esse foi o tema de uma sessão temática realizada hoje no plenário do Senado. O presidente do Senado disse que discutir a paz no processo eleitoral é um assunto urgente e demonstrou preocupação com o clima de intolerância que se observa no país. Qualquer agressão, seja física, seja de censura ou de impedimento do livre debate de ideias, ofende não apenas a liberdade, mas ofende a liberdade e ofende, ao meu ver, a democracia. A própria construção da democracia impõe uma divergência levada com tolerância, com elegância e sem exacerbações que causem qualquer tipo de distúrbio. Segundo os participantes do debate, o fenômeno das notícias falsas e as crises econômica e política acirram comportamentos que podem perturbar a eleição de 2018 e o futuro do país. O futuro do Brasil está acima das nossas estruturas partidárias, está acima das nossas diferenças. Nós não temos o direito de dificultar a construção de um novo Brasil, de um novo país. Ao contrário, temos obrigação de colaborar para a construção desse novo Brasil. Segundo os debatedores, a violência é uma marca do Brasil. Todos os anos são mais de 60 mil assassinatos. Entre as vítimas estão jornalistas, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, além de candidatos e políticos. Não haverá desenvolvimento sustentável, não haverá, de fato, uma democracia consolidada, não haverá um avanço contundente na redução das desigualdades se a garantia do direito à vida, que é esse direito mais fundamental, continuar sendo um privilégio que é negado a milhares de brasileiras e brasileiros todos os anos. Atentados com a morte e assassinato da vereadora, tiros em caravanas, agressões a jornalistas, isso não pode ser aceitável. A Comissão de Constituição e Justiça começou nesta terça-feira a discussão do projeto do governo que cria o Sistema Nacional de Segurança Pública. Mas os senadores pediram vista e a matéria será votada na semana que vem. O Sistema Nacional de Segurança Pública prevê a atuação conjunta e compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança e defesa social da União, estados e municípios. O sistema será coordenado pelo Ministério da Segurança Pública. Há muitos anos, a comunidade de segurança pública reclama da falta de uma política de um plano nacional para o setor. Imagine-se um país que é o país mais violento do mundo, que representa praticamente entre 40% e 45% dos homicídios dolosos do mundo, no que se refere à violência, não ter ainda um plano nacional de segurança pública. Para que a proposta não tenha que voltar para a Câmara, o relator fez apenas emendas de redação, mas pontos da proposta foram questionados. Não deveria o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, tratar esse assunto específico a fim de criar mecanismos mais eficazes de proteção às vítimas, testemunhas e todos que resolvam colaborar com a apuração dos crimes? A explicitação das guardas municipais no artigo traria uma certa dúvida se elas pertenceriam ou não ao sistema de segurança pública. Na hora que nós colocamos essas ações socioeducativas no mesmo sistema que adultos, nós acabamos com as ações socioeducativas até onde eu pude entender desse projeto. Essa questão do agente socioeducativo é a cara do Fraga, desse pessoal da bancada da bala, que acha que tem que resolver o problema de infância, criança e adolescente de 12, 13 anos, com polícia na bala. É a cara deles. A votação acabou adiada para a semana que vem. Representantes de lojistas e de entidades de proteção aos consumidores participaram de audiência pública hoje na CPI dos cartões de crédito. No debate, críticas às taxas de juros que podem chegar a 1000% e a ausência de pagamento mínimo da fatura dos cartões, medida recente do Banco Central.
Essa foi a primeira audiência pública da CPI que ouviu representantes do setor varejista e institutos de defesa do consumidor. O objetivo é investigar o porquê de as taxas de juros dos cartões de crédito serem tão altas na contramão da queda da taxa Selic. É ela que é considerada na hora de estabelecer o custo do crédito na economia. O objetivo dessa comissão é investigar as razões da taxa média de juros para a pessoa física nas modalidades cartão de crédito e cheque especial ter atingido valores excessivamente elevados em comparação aos juros praticados internacionalmente. O diretor da Proteste fez um alerta. Segundo ele, as últimas análises feitas pela associação revelaram que há cobranças de juros nos cartões de crédito que chegaram a 1000%. Vão a 1000% porque os juros, propriamente dito, é apenas um componente da remuneração de uma atividade financeira. O spread é a maior parte, o suposto risco de não receber, agregado a taxas administrativas, impostos, tributos e outras coisas que formam essas taxas astronômicas. Todos os convidados defenderam a ampliação da concorrência e a desconcentração das operações de crédito, hoje nas mãos de apenas 5 bancos. Quem mexe com o comércio e serviços, senadores, especialmente com o botequim, sabe que com concorrência plena não há jeito de praticar preço abusivo. Não tem jeito. O histórico brasileiro, né, a gente gosta muito da tabela, da tablita, né, e assim por diante. A gente sabe que toda vez que a gente tabela, a gente perde o nível de concorrência, a gente forma preço máximo, a gente não forma preço mínimo. Questionaram também a justificativa dada pelas instituições bancárias de que os juros são altos por causa da inadimplência. Vamos se manifestar no sentido que as taxas de crédito são altas porque a inadimplência é alta. Não faz sentido, não é correta essa informação, né? E os dados informados pelo próprio Banco Central e confirmados pelas nossas pesquisas de consultas aos próprios bancos indicam que isso não é verdade. A recente decisão do Banco Central de mudar as regras para o pagamento mínimo dos cartões de crédito foi muito criticada. A medida exclui a obrigatoriedade do pagamento mínimo da fatura, que hoje é de 15%. Pela resolução do Banco Central, cada instituição vai poder estabelecer um percentual mínimo de pagamento, de acordo com a política de crédito do banco e com o perfil do cliente. Antes de vir para cá, a minha secretária me mandou a fatura do cartão de crédito dela no campo. Pagamento mínimo consta não disponível, porque os bancos estão se adequando à medida, criando, portanto, insegurança jurídica para o consumidor. Espero eu que isso também não aconteça, que não eleve essa taxa de 15% mínimo a ser pago nas faturas para mais. Eu espero que seja para menos. Agora um alerta. Se seu filho está com problemas na escola, pode ser que a dificuldade não seja na assimilação do conteúdo, mas um problema de saúde. É isso mesmo. Os cuidados com a audição e visão dos alunos de ensino fundamental chamaram a atenção dos senadores da Comissão de Assuntos Sociais. Em sala de aula, a comunicação entre professor e alunos tem que ser afinada. Sintonia entre mestre e estudante. Mas e quando o conteúdo não é assimilado por uma questão de saúde? Visão e audição deficientes trazem enormes prejuízos à aprendizagem. Para melhorar a saúde e o ensino, os senadores da Comissão de Assuntos Sociais alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, garantindo prioridade nas ações de identificação e correção de problemas visuais e auditivos dos alunos. O texto da Câmara dos Deputados, modificado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, destaca esse atendimento, especialmente nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Às vezes a condição social inferior inibe até a pessoa de se manifestar e dizer, olha, não estou enxergando bem, não estou ouvindo bem, e passar ao largo sem identificar. Portanto, é necessário a assistência médica gratuita e também o oferecimento das condições para que os alunos possam ter condição de ler, de ouvir e de aprender. O projeto de lei da Câmara 104 de 2015 segue agora para análise do plenário do Senado. A Comissão de Assuntos Sociais assegurou direitos a um grupo que tem sido há muito tempo vítima de preconceito, os ciganos. O Estatuto dos Ciganos será analisado agora pela Comissão de Direitos Humanos.
Ninguém sabe ao certo a origem do povo cigano. Eles não têm uma história escrita. As tradições deles foram transmitidas de geração em geração pela comunicação oral. Existem estudos que apontam que eles surgiram na Índia no século VIII. Os ciganos têm língua própria, o romani. A população é estimada em 15 milhões em todo o mundo. No Brasil, em cerca de 500 mil. Os ciganos dividem-se em 3 grupos: Sinti, Calon e Rom. Entre as principais características dessa etnia estão a vida nômade e as vestimentas próprias. Os ciganos mudam de lugar constantemente, mas o preconceito sempre os acompanha. São vistos como ladrões, inclusive de crianças, e feiticeiros. A imagem negativa levou ao abandono de alguns traços fundamentais. Muitos entre os mais jovens não falam o romani e, para evitar a discriminação nas ruas, não usam nem as roupas ciganas. Se ele ficar muito a caráter de cigano, ele não tem uma aceitação muito favorável. Ainda as pessoas têm essa divisão ainda. Eu pretendo assumir minha ciganidade. Alguns grupos precisaram também estabelecer uma residência fixa para poder, por exemplo, ter acesso à educação. É o caso desses ciganos que moram nesse acampamento há 4 anos no Distrito Federal. Nós temos vários jovens, moças e rapazes, homens de idade, que somos analfabéticos, semi-analfabéticos. Isso por ser viajante no começo da nossa história, né? A criação do Estatuto dos Ciganos é uma tentativa de garantir amparo do Estado e igualdade de oportunidades. A proposta é do senador Paulo Paim. O poder público passa a olhar para eles como olha os quilombolas, por exemplo, como olha os índios, né? Nós queremos que esse estatuto seja um estatuto de integração, de aproximação, respeitando a cultura do povo cigano. O projeto para criar o Estatuto do Cigano pretende garantir, entre outras coisas, que os acampamentos sejam invioláveis. O objetivo é evitar invasões e batidas policiais que não reconhecem as tendas ciganas como lar. O projeto prevê ainda que as crianças e adolescentes tenham vagas garantidas nas escolas públicas, com direito de transferência de matrícula, exatamente para preservar a cultura nômade dos ciganos. O texto prevê ainda a criação de espaços para a disseminação da cultura cigana e passa a considerar a língua falada por eles como bem cultural de natureza imaterial. Determina ao Poder Executivo a realização de censo populacional e ações para combater as desigualdades vivenciadas pelos ciganos. Temos certeza que esse estatuto realmente trará avanços enormes ligados aos direitos dos povos ciganos. A gente quer fortalecer nossa comunidade com esse estatuto aí para a gente trazer o cigano, porque hoje o cigano é mal visto e a gente não quer isso mais. Queremos ter direito de ter direito, simplesmente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.